Bem, pessoal, sejam bem-vindos. Mesmo eu sendo um camarada lindo, charmoso, maravilhoso, gentil e cavalheiro, mas tirando brincadeiras à parte, não é fácil viver comigo, né? E essa mulher, Deus tem dado graça e misericórdia a ela esses mais de 20 anos. E hoje eu vou deixar vocês com ela para que ela possa contar, e principalmente a experiência dela, espero que em Deus seja edificante para as irmãs e para os maridos também, sobre como é que nós podemos obedecer a Deus apesar das diferenças, das dificuldades, que mesmo lá, que deveria ser o padrão da igreja, tem suas dificuldades no dia a dia. Fica então com a irmã Mela. Ok, vamos lá, gente. Deus tem dado graça para nós dois, tá? Não é só para mim não, né? Também não é fácil conviver comigo, eu tenho certeza. Estou um pouco nervosa. Eu e as câmeras não nos entendem muito bem, né? Sou uma pessoa um pouco tímida, apesar de estar bem acostumada de estar na frente das pessoas, né? Devido ao papel de esposo de pastor, a gente acaba se acostumando. Então, eles pediram para me falar sobre o que tem me ajudado, né? No casamento, esses 22 anos. E assim, eu notei muitas coisas, mas eu tentei resumir bastante. E no final das contas, eu consegui resumir em 3 pontos principais. 3 coisas principais que têm me ajudado na questão do casamento. E a primeira coisa que eu queria destacar é o temor de Deus, o temor do Senhor. Essa tem sido a maior coisa, né, que eu acho que tem me ajudado quanto à questão do casamento. Tem dois textos que eu gostaria de ler aqui. O primeiro é Mateus 22, do 37 e 39, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E aí no versículo 40 diz: Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o resumo da ordem de Deus para a gente é esse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Então, dentro disso, como eu disse, eu resumi a 3 coisas. E a primeira coisa eu disse, né, que era o temor de Deus, organizando meus pensamentos aqui. Vou logo falar os 3, que é para ficar bem claro. Então, o temor de Deus, as coisas que eu anotei aqui rapidamente, lógico, teria muitas coisas que eu poderia falar, mas essas são as básicas. Temor de Deus, a segunda coisa, oração, e a terceira coisa que eu anotei aqui foi companheirismo, certo? Então, são essas 3 coisas: temor de Deus, oração e companheirismo, certo? Então, Provérbios 1 e 7 diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E realmente isso tem se provado verdade. Na minha vida eu tenho percebido que nas áreas da minha vida onde temor de Deus está bem forte, bem atuante, então Deus concede sabedoria para a gente em certas situações. Quando está faltando o temor de Deus, né? Então muitas vezes também falta sabedoria. E por quê? Porque o temor de Deus, ele faz, debaixo de cada um desses eu destaquei 2 coisas, né? Que eu acho como isso tem me ajudado, né? Então o temor de Deus na minha vida, no meu casamento, fez eu me preocupar, em primeiro lugar, me preocupar mais com o meu papel do que o papel do meu marido, entendeu? Então, eu quero dizer também que eu acho que a minha criação deu uma grande vantagem nisso, porque meus pais me criaram assim desde pequena, que sempre questionava a gente: olha, você se preocupe com você, né? Eu tinha 4 irmãs e éramos 5 mulheres, e sempre, com certeza, né, sendo todas pecadoras, nós tínhamos muitas intriguinhas dentro de casa. E eu lembro minha mãe falando muito isso pra gente: olha, você se preocupe com você, deixa a sua irmã com Deus. E
se preocupe com você. Você tem que se preocupar se você está fazendo certo, se você está fazendo o seu papel. Não se preocupe com o papel, porque a gente tem a tendência a querer, mas fulano fez isso, fulano fez isso. Eu fiz isso porque fulano fez isso. Eu fiz isso porque fulano é assim, né? Então, eu já aprendi isso já como filha, né? Em casa. Que o mais importante perante Deus, nós não vamos responder pelo o que o outro tinha que ter feito, onde o outro errou, onde o outro acertou. Não. Perante Deus nós vamos responder por nós. Então essa questão do temor de Deus, de me preocupar com o meu papel diante de Deus, se eu estava agradando a Deus, e isso foi me ensinado desde cedo. Como eu disse, nisso eu creio que uma grande vantagem nisso que meus pais me deram, né? Não é mérito meu. Então isso me ajudou muito em me preocupar mais perante Deus sobre o meu papel, se eu estava cumprindo o meu papel. Lógico que eu não fui perfeita nisso, né? O coração pecaminoso a gente quer realmente fazer apontar o dedo, né? Mas todos aqueles ensinamentos que eu tive na minha criação sempre voltava à minha mente. Não, você tem que se preocupar com você, né? Às vezes até ouvia a vozinha da minha mãe. Se preocupe com você. Deixa sua irmã com Deus. Aí lá na irmã, né, eu substituía por marido. Se preocupe com você e deixe seu marido com Deus. Então, isso foi uma bênção para mim, né, essa questão de ser ensinado. Talvez você não teve essa vantagem no seu lar, na sua criação, mas você pode dar essa vantagem para os seus filhos, né? Já ensinar isso para os seus filhos, isso vai ser uma bênção para eles no futuro, certo? E a segunda coisa a respeito do temor de Deus é que o temor de Deus me ajudou muito a respeitar meu marido como pessoa e como o líder do lar, né? Então, nisso aí eu vou repetir novamente que a minha criação ajudou bastante. Então, nisso aí novamente eu acho que é uma dica para os pais, né? Como é importante a criação dos filhos, que essa criação, essa disciplina vai servir para eles pro resto da vida, né? Até no casamento deles vai influenciar. Então, eu via muito esse modelo na minha mãe. Eu lembro que ela não questionava o meu pai na minha frente, na frente de mim, das minhas irmãs, né? Eu tenho certeza que ela tinha essas diferenças. Às vezes a gente até escutava eles tendo alguma discussão ou alguma conversa onde a gente sabia que eles estavam tentando resolver algum conflito, mas sempre não na nossa frente, né? E ela nunca desfazia uma ordem do meu pai na nossa frente. Então, ela respeitava muito, né, a liderança, a autoridade dele. E por que eu digo que o temor de Deus me ajudou nisso? Porque eu sabia que na palavra de Deus, né, se a gente olhar lá em 1 Pedro 3, vamos ver se eu acho aqui que eu marquei, diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, né? E tem o outro texto que diz, mulheres, eu não lembro, eu devia ter marcado o texto, mas sede submissas ao vosso próprio marido como ao Senhor, né? Então é Deus mesmo que ordena. Então o temor de Deus é o que faz a gente obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Então a questão do respeito e da submissão, ela começa com o temor de Deus. Então por isso que eu disse que o temor de Deus me ajudou muito. E esse respeito ao marido, eu vejo que me ajudou muito, né? Tanto o respeito dentro do lar como fora do lar, né? Talvez as mulheres estão sentindo assim que eu estou pregando para ela, eu peço desculpa, mas eu falando da minha experiência, daquilo que Deus me ensinou, né? E às vezes eu tive que aprender as duras custas, né? Pelos erros, pelas falhas também, né? E Deus me disciplinando no meu coração. Mas talvez você pensou, o pastor disse que ela ia falar como ela aguentou ele. Mas na verdade é Deus que nos ensina, né, a conviver um com os outros. São dois pecadores convivendo na mesma casa. E como eu disse, o temor de Deus faz a gente olhar primeiro, principalmente para dentro da gente. Então, com certeza, o que eu falo aqui vai ser sobre mim e sobre as mulheres, porque é isso que o temor de Deus faz com a gente. Então, esse respeito é fundamental não só dentro do lar, mas fora do lar, né? O provérbio diz que a
a mulher virtuosa é coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente é podridão nos seus ossos, né? Então essa nossa falta de submissão a respeito também é um mau testemunho, não só para os outros, mas afeta também o testemunho do nosso marido e afeta o nosso casamento, né? Afeta o nosso casamento, afeta a nossa comunhão com o nosso marido, porque a gente está quebrando aquela regra de Deus. Então, vamos logo para a segunda coisa, né? Que é oração. Então, a questão da oração me ajudou muito, né? E eu coloquei duas coisas aqui que eu orava, que era mais incluída na minha oração. A primeira coisa era sobre o espírito manso e tranquilo, né? Que fala lá em 1 Pedro 3, que eu acho que é algo que nós temos dificuldade, nós mulheres, né? E eu acho que até por isso que Deus ressalta nesse texto, que é o que nos torna mais bela a Deus, esse espírito manso e tranquilo. Que era para que nós nos dediquemos a alcançar isso, né? Que não é algo fácil para a gente. E a segunda coisa é orar sobre as nossas expectativas. Infelizmente, às vezes a gente entra no casamento com muitas expectativas, né? Às vezes a gente assiste filme demais, romance demais. Talvez algumas mulheres noveleiras, né? Pegaram. Então, às vezes a gente tem umas expectativas irreais de um homem perfeito, de um príncipe encantado que vai sempre suprir aquelas nossas necessidades emocionais. E nisso aí o que eu tenho para dizer é que nenhum homem que existe nesse mundo vai suprir tudo que você precisa para ser feliz. Porque a única pessoa que pode suprir isso é Deus, né? É o ser divino que é Deus. Então, sim, em Deus pode ser suprido. E o que eu tenho para dizer é o que Filipenses 4, 6 e 7 diz, né? Em tudo seja conhecido perante Deus as vossas petições. Então, ore sobre essas expectativas que vocês têm. Entregue a Deus, né? Entregue a Deus. Não fiquem ansiosos por causa disso. Entregue a Deus e procure viver dentro da realidade, né? Deixe isso com Deus. Deixe o que você quer que o seu marido seja ou faça. Deixe isso com Deus, entregue para Deus. E assim, eu vou resumir com uma frase: fale menos, ore mais. Então, por própria experiência, eu aprendi que isso é muito mais eficiente no casamento, né? No começo do meu casamento, me frustrava muito, muitas coisas assim que eu queria. Às vezes eu lembro, eu passava um tempão assim raciocinando na minha cabeça o que eu ia dizer para o meu marido para convencer ele que ele estava errado, que ele precisava fazer as coisas de outro jeito, que assim, ele era muito assim, ele tinha que ser mais assim, entendeu? Então, eu passava muito tempo matutando o que eu ia dizer e às vezes chegava e eu falava mesmo, e às vezes falava muito e ele ficava calado e às vezes a gente interpreta errado, né? Quando os homens se calam, a gente acha que eles não estão nem aí, eu não ligo, e não é verdade. Eles só não se expressam da mesma forma que a gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas enfim, quando eu aprendi, finalmente eu aprendi a entregar para Deus, né? Não ficar falando, repetindo as mesmas coisas, né? Tentar não ser mulher goteira, que é isso que a Provérbios fala da mulher goteira, né? Que é melhor morar no canteirado do que morar com a mulher goteira. Entregar para Deus, né? Se a gente já falou uma vez com o marido o nosso sentimento, que eu acho importante a comunicação, não precisa a gente ficar repetindo, não precisa a gente ficar se estribuchando, aquilo só acaba com a paz do lar, né? E não resolve nada, né? Então a gente deve orar, entregar para Deus. E aquele mesmo texto diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente. Isso se aplica a questões do casamento também. Então, ore, entregue: Senhor, eu não posso mudar meu marido, só o Senhor pode mudar. Então, eu entrego essa minha frustração, essa minha dificuldade, né? Os maridos podem fazer a mesma coisa com as esposas, tá? Entregar para Deus. Porque ficar falando, isso só desgasta, né? Desgasta o relacionamento. E você não tem, né? Nenhum de nós temos o poder, o marido não tem o poder de mudar a esposa, nem a esposa o poder de mudar o marido. Então, as nossas expectativas de frustração, a gente tem que orar sobre isso, a gente tem que ter fé no poder da oração. Então, esse é o segundo, tá? E a terceira questão que eu falei é companheirismo. Então, nós mulheres, a gente tem muita ideia, assim, que o homem não precisa, ele dá, assim, parece pra gente, às vezes, que ele não precisa de ninguém, né? Aquele ser independente e tal, mas não é verdade, né? Até porque
Em Gênesis diz que Deus criou o homem, que não era bom que o homem estivesse só. Então, se fosse verdade, Deus não tinha criado a mulher. Então, criou a mulher por quê? Porque eles precisam da gente, né? Eles precisam do nosso companheirismo, eles precisam do nosso auxílio, precisamos ser auxiliadores, precisamos ser companheiras, né? E a primeira questão de ser companheiro, né, como eu disse, eu tenho duas coisas debaixo de cada uma. A primeira coisa é saber se colocar no lugar do outro, né? Se colocar, às vezes o marido chega cansado do trabalho, se coloca no lugar dele, o que você ia querer? Ser bem recebido, né? Ter uma comida quentinha ali, respirando, não uma esposa estressada, reclamando da vida, reclamando do dia que ela passou em casa, né? Deixa isso para depois. E não na forma de reclamação, lógico, só na forma de conversa mesmo. É bom a gente conversar, contar um para o outro, né? Isso faz parte do companheirismo. Mas eu acho que a primeira questão é se colocar no lugar do outro, né? Como diz o nosso texto em Mateus, amar teu próximo como a ti mesmo. Pensar como é que eu gostaria de ser tratada nessa questão, certo? E o segundo ponto do companheirismo é entender, respeitar, entender, respeitar e admirar as diferenças entre homem e mulher. Então, os homens e as mulheres são muito diferentes. E, às vezes, muitas das frustrações no casamento eu vejo que acontece porque a gente tem dificuldade de compreender essas diferenças, né? Como eu disse, o homem, ele é bem diferente, não se expressa, ele tem emoções como nós mulheres, mas ele não é tão sensível, né? Não é um ser tão emocional como nós somos. E isso não é um defeito nosso, é uma qualidade que Deus colocou, que é necessidade para o nosso papel na maternidade. Precisamos de uma alta sensibilidade, né? Para podermos gerar um filho, carregar no ventre 9 meses, amamentar. Tudo isso precisa dessa sensibilidade. Deus colocou propositalmente. Mas Deus deixou o homem menos emocional e mais racional de propósito também, para o seu papel de liderança. Então a gente tem que entender essas diferenças, respeitar e sim admirar. E por incrível que pareça, mulheres, é muito mais fácil você ver um homem falando assim, elogios sobre as mulheres do que as mulheres sobre o homem. Dizer, eu já ouvi muitos homens falar, eu admiro muito as mulheres, como é que elas carregam esse filho no ventre, e a hora do parto, amamenta, eu admiro muito isso. Eu já ouvi muitos homens falar, mas é muito raro, tá, mulheres? Vamos corrigir isso. Muito raro eu ouvir uma mulher dizendo, eu admiro os homens são muito fortes, como eles têm a capacidade de tomar uma decisão bem pensada numa situação de crise. Então, eu acho que falta isso, dos dois lados, é claro, mas eu acho que nós mulheres precisamos, né? Eu fiquei muito chateada no dia da criança que as mulheres estavam fazendo brincadeirazinhas com os homens, né? Se fosse no dia da mulher, as mulheres não iam gostar, mas infelizmente isso muitas vezes também pode ser traduzido como falta de respeito, falta de consideração, né? Então Deus fez a obra de arte, não foi só a mulher e nem foi o homem, é o cumprimento dos dois, da forma que Deus fez os dois diferentes, é maravilhoso, e da forma que os dois se complementam, é maravilhoso. Então aprenda a respeitar, e também a gente tem que aprender a apreciar aquilo que o nosso cônjuge gosta, né? Talvez você como mulher, você não tem muito apreço por futebol, mas seu marido tem. Aprenda a apreciar aquilo que gosta, aprenda a deixar ele desenvolver também esses hobbies que ele gosta, né? Dê mais um senso de liberdade para ele, do que querer que ele só goste daquilo que você gosta, só faça aquilo que você quer, certo? Isso vai, lógico, para os dois lados. Aprender a respeitar, não só as diferenças de gênero, né? Entre homem e mulher, mas diferenças de personalidade também. Respeitar e admirar, criar admiração. Algum lugar lá no início do relacionamento tinha admiração, e foi por isso que vocês se uniram. Então vamos resgatar, né, essa questão do respeito e da admiração. Então é isso, gente. Espero que eu tenha cooperado de alguma forma com vocês. O meu tempo está bem avançado. O pastor me deu 15 minutos, já está nos 20. Então vou encerrar. Um abraço para vocês e tudo de bom. Deus abençoe o casamento de vocês.